Salve, salve família! Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este é o Cidade Analógica, Poesia e Entrevista. Eu sou Eduardo DW, o poeta anfitrião dessa temporada. Estarei com você em busca dos poetas e das poetas da cidade de Belo Horizonte, região metropolitana. Vem comigo nesse rolê. Chega mais, chega mais, chega mais. E para você que ainda não sabe como funciona o nosso programa Cidade Analógica, Poesia e Entrevista, eu te conto. A cada episódio receberemos aqui um poeta ou uma poeta que dividirá conosco uma videopoesia. O nosso convidado de hoje é poeta, artista plástico e transita entre os saraus e exposições entre Ervália e Belo Horizonte. Eu gostaria que vocês conferissem o perfil do poeta Pedro Esteves. Pedro Esteves é poeta e desenhista de Ervália, Minas Gerais. Sua trajetória tem início no teatro, Grupo ETA. Sua inspiração é na cena de BH, nos grafite, batalhas de MCs e nos saraus, vira-lata, coletivos e no Slam Clube da Luta. Salve, salve família! É uma honra receber aqui nosso camarada, poeta, artista plástico, companheiro nosso de diversas jornadas no sarau, nosso camarada Pedro Esteves. Seja bem-vindo. Salve. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, DW, por ter me convidado. E bora lá dividir um pouquinho de história com vocês. Ah, demorou. Ô Pedrão, queria saber assim, como é que a arte aconteceu pra você, mano? Assim, você já tem pessoas na sua família envolvidas com arte? Ou você, como é que foi o processo de conhecimento até a escrita? Como é que se deu esse processo pra você? Eu até escrevi uma vez um texto sobre isso, que ele fala que meu primeiro contato com a arte eu não sei bem ao certo. Porque o meu pai sempre foi artista plástico, a minha mãe também sempre fez trabalhos manuais também. Na minha opinião, uma exímia artista, e sempre me influenciaram desde cedo. E a arte para mim sempre foi uma coisa tão natural na minha família que eu só fui entender o que era arte mesmo quando eu fui crescendo, né? Porque aquilo para mim no primeiro momento era super natural. Assim. Super natural. E a escrita desse processo de conhecimento da arte, do descobrimento ali, que você fala que é um processo bem natural, né? Familiar e tal. Como que a escrita acontece para vocês? Eu comecei no teatro com 8 anos de idade. Então eu sempre tive eu tive esse primeiro contato com o oral, né? Com essa questão de decorar textos e tal. Mas eu só fui começar a escrever mesmo, acredito que com uns 17, 18 anos mais ou menos eu comecei a escrever. Mas no primeiro momento eu fui escrevendo, guardando para mim. Sempre escrevi com essa ideia da oralidade mesmo, de escrever para declamar. Mas até chegar em Belo Horizonte eu não sabia nem que existiam saraus assim de poesia. Deixa eu te perguntar, isso partiu de alguma necessidade sua ou já foi por parte da contemplação artística que isso aparece para você? Uma necessidade da fala, dali de expor sua ideia, assim? No primeiro momento eu comecei a escrever mesmo para mim, sem a necessidade de expor mesmo o trabalho, mas com o contato com o sarau, entendendo mesmo o poder da palavra, a forma da oralidade, como que aquilo influi no que você está escrevendo. Eu comecei cada vez mais escrever para declamar, sabe? Isso é legal, né? Que aí você já prepara a escrita ali, já pensando no processo do sarau, né? Do slam também, né? Que você também participou de algumas modalidades, de algumas vezes, né? Que aconteceu. E agora eu gostaria de saber como é que aconteceu essa questão dos saraus para você, qual foi o primeiro sarau que você foi, como é que foi sua reação ao declamar e como que você começou a participar da cena dos saraus, assim? Quem me apresentou o sarau, eu comecei no sarau Vira-Lata. A primeira vez que eu fui no sarau foi na Praça da Liberdade. Quem me apresentou o sarau foi o Oreia. Aí quando ele me levou, que eu tive o primeiro contato, que eu vi o palco, que eu vi aquelas pessoas, que eu vi que tinha uma pá de gente que fazia o que eu fazia,
fiquei apaixonado e foi, eu acho que o primeiro momento que eu senti que aquele ali era o meu lugar, sabe? Que era o lugar que eu tinha um lugar de fala e tinha uma galera querendo me escutar também, sabe? Sim, aqui a gente trabalha com a ideia de valorizar sempre os poetas, né, a escrita e principalmente também os saraus, né, os slams, né, os lugares que dão espaço para poesia e que são palco também, né, dessa poesia. Eu gostaria que você falasse, assim, nominalmente, quais são os saraus que fizeram parte dessa caminhada sua aí, assim? Meu primeiro sarau foi o Sarau Vira-Lata, né? No Sarau Vira-Lata eu tive contato com vocês, né, do Coletivo Voz. Depois com a galera, depois começaram a surgir saraus em vários lugares da região metropolitana, né? Exatamente. E eu acho que, de alguma forma, eu acho que eu devo ter participado em algum momento de todos. Que eu sempre fui muito... como eu fiquei alguns anos viajando, pintando, assim, fiquei um tempo em Belo Horizonte também. Nesses 4 anos, eu ficava por conta de ir em todos os saraus. E eu me sinto muito agradecido hoje, né, de olhar para trás e ver aonde começou e aonde está hoje a poesia, né, não só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a gente falando no contexto de Minas Gerais, né, já está pipocando no interior. Brasil sabe? inteiro, né? Brasil inteiro. As pessoas hoje, os poetas conseguem viajar hoje em dia para fazer poesia em outras cidades, né? Em outros estados e tudo mais, até outros países, né? A gente vê os poetas conseguindo acessar, tudo através dessa rede de saraus, né? Luiz Estrela, né? O Cabeça Ativa, que era feito aqui nessa pista aqui, nesse mesmo lugar que a gente está, né? A Batalha da Pista. Então, assim, é um movimento da cena independente que colabora muito, né, com essa construção dos saraus, né? E teve vários saraus aí que a gente participou juntos aí dentro dessa caminhada e construindo a arte, né? Em conjunto, em grupo, né? Eu queria saber, assim, das dimensões das imagens que aparecem para você, tanto para escrever, quanto para pintar, quanto para gravar uma videopoesia. Eu queria saber qual que é a diferença para você de quando você imagina, né, um quadro, né, uma tela. A gente trabalhou todo esse episódio aqui com a arte, né, a arte plástica como direcionamento da nossa ideia, né. E eu queria saber como é que você transita entre esses 3 pontos, assim, primeiro entre a escrita e as artes plásticas, e depois eu quero saber como que é a produção audiovisual. Sim, no começo eu me achava mais poeta que qualquer outra coisa, sabe? Depois, num dado momento da minha vida, eu me sentia mais artista plástico que poeta. Mas só que com o passar do tempo eu entendi que era um meu tempo de amadurecimento mesmo, artístico. E hoje eu tento cada vez mais fundir tudo isso, sabe? Tentar fundir a literatura com as artes plásticas e agora mais recentemente também com a produção audiovisual. É legal você falar, né, desse momento agora, né, que tem a questão das videopoesias aparecendo como uma possibilidade de plataforma, né, Pedro? E como é que foi aí para você trabalhar esse episódio com a gente, né, trazendo a sua arte ali junto com a sua poesia e finalmente você ali, de certa forma, conseguindo elaborar as suas artes dentro de uma outra possibilidade de plataforma artística, que é o audiovisual? Como é que foi isso para você? Quando você me fez o convite, né, para poder participar, foi com todas as possibilidades que você deu, assim, de abertura, de criação, né, da gente poder fazer uma coisa mesmo do coração, e era um projeto que eu já tinha comigo há muito tempo, que eu queria executar, que era essa questão de estar podendo mostrar um pouco do desenvolvimento da produção artística com a poesia, o Abacatu com toda a excelência de juntar isso também num vídeo. Eu acho que é uma comunicação que ela aguça todos os sentidos, né? E com artes plásticas também ela aguça até o tato, né? Que é você poder ver que aquilo ali é um desenvolvimento, e eu acho que quando a gente vê o conjunto disso tudo, de todo esse processo, no resultado, né, que é a videopoesia, eu acho isso maravilhoso, sabe? E no meu caso, eu nunca tive um livro publicado,
Já pensei nisso algumas vezes, mas parece que eu sempre escrevo pensando na forma oral e sempre pensando como que você leria se fosse você, né, fazendo a interpretação daquele texto. E o vídeo para mim foi maravilhoso nesse ponto, que eu posso mostrar a literatura, mostrar a pintura e também mostrar a oralidade da poesia num só conjunto. É legal essa possibilidade que o audiovisual dá, né? Aproveitar um momento para falar também, né, dos meninos que produzem com a gente, né, que é o Álvaro Stalin e o Abacatu, que nos dá possibilidades criativas, né, assim, nos dá um universo criativo, amplia nosso universo criativo, né, e a gente consegue pensar possibilidades de juntar a escrita, né, que já é tão cheia de imagens, ao audiovisual também, né, que essa negociação de imagens da escrita com o vídeo. Agora eu gostaria que você falasse um pouco de como foi a criação desse texto, né, para logo em seguida a gente chamar ele aí para a gente matar a curiosidade de todos assistindo a vídeo poesia daqui a pouco. Esse texto é um texto muito especial para mim, sabe? Eu escrevi ele tem um tempo e estava com ele guardado esperando. É como se fosse aquele vinho que você tem em casa que você fala, só vou abrir numa ocasião bem especial. Aquela bala de prata, né, que você guarda para acertar, né? Exatamente. E esse texto eu conto um pouco da minha história, assim, como que foi o meu envolvimento com a arte. Aquela questão de você estar na rua, de você estar trabalhando, igual como eu tinha falado, fiquei um tempo viajando, trabalhando só com pintura, né? Ficava pintando azulejo com o dedo. Viajei bastante, passei muito perrengue e naquele momento estava sendo tudo tão difícil, mas agora olhando para trás eu vejo que tudo foi muito necessário, sabe? De olhar a gente nos saraus antigamente, como que era todo o perrengue para chegar, para estar lá, depois para voltar para casa e no dia seguinte ainda estar trabalhando. Então eu tento falar um pouco de tudo isso nesse texto, de uma forma singela, assim, né? Mas com a agressividade que a palavra transmite. Eu acho muito legal que você consegue falar assim do universo, né, desse movimento artístico, né, de todo esse sofrimento, assim, entre aspas, da produção, né? Você fala ali do seu lápis, né? O seu lápis ele transborda pelas telas e tudo mais. Eu acho isso necessário, como necessário é a beleza. E eu gostaria muito que vocês conferissem a beleza desse episódio, né? O nome da poesia, você me lembra, Pedro, por favor? Tempestade. A poesia se chama Tempestade e gostaria que vocês conferissem a vídeo poesia do nosso camarada Pedro Esteves. Confira! O meu lápis aperta o passo pra num só traço ele girar mundo. Esboço de próprio punho o rascunho do meu universo. Foi deitado num chão de concreto, que universo com vigas de aço, dos prédios que a vista varrua de terra, que eles nunca pisaram do frio, que eles nunca sentiram do tiro, que eles nunca tomaram da farda que assola seus filhos na porta da escola que vocês inventaram. Sem as velas pro meu candelabro, sou poema em trabalho de parto, trancado num quarto escuro no canto do mundo, ele nasceu calado. Eu sei bem o peso desse fardo, eu me mato para não puxar o gatilho. Cada trabalho é um parto normal e vocês ainda querem que eu venda meus filhos? Ensinamento divino, advindo, adivinha, da ponta do lápis de Maristela. Com ela aprendi que minha arte passava pro lado de fora da tela. Eu falei pra ela, Heloísa, ainda sou mesmo cara, com a cara amassada, chegando atrasado pra segunda aula até a quinta.
Botava na cesta o que já não cabia mais dentro da alma. A Joyce foi prova, eu não tive escolha. Desenhei da primeira até a última folha de todos os meus cadernos num processo que de tão longo pareceu absurdo. Os meus amigos sonhando em ser médico, aquilo pra mim era um tédio. O ensino era médio, a minha tag tão grande que nem cabia no muro. Eu nunca tinha saído de Ervália e só pensava no trampo da capa da Terceiro Mundo. Quando olhei pela fresta do muro que eu vi que Deus pode ser qualquer um. Eu vi tinta fazendo milagre nas mãos de Zizek, Hyper e Edmund. A galeria de arte, nas galerias de esgoto, onde eu vi os artistas mais foda do mundo sem nenhum puto no bolso. Sem nenhum puto pra reconhecer seu esforço, nem pra te desejar força quando não tinha mais perna. O suor escorrendo na testa, um carrinho lotado de quadros, subindo Bahia, descendo floresta. Tem que ser artista, meu caro. Então não questiono o valor do trabalho, meu lápis continua descalço, nunca descansa, que nem Anne Frank. Documentando o holocausto, no meu Montenegro metade é amor, a outra metade é revolta. Avisa pros filhos da luta, Rogério, que agora nós estamos de volta. Vocês acabaram de conferir aí essa tempestade de palavras do nosso camarada, poeta Pedro Esteves, né? Essa videopoesia que esteve em diálogo com a videopoesia que eu criei, né? A ideia é que a gente sempre trabalhar um tema comum, né? Eu tive uma experiência no quilombo de Pinhões, há um tempo atrás, em que eu fui levado a muito pensar também o corpo do artista, né? O corpo negro como resistência, né? Na cidade, né? E como o próprio quilombo, né? Como se o quilombo fosse o corpo, né? Gostaria muito que vocês dividissem comigo e conferissem a minha videopoesia Quilombo se manifesta agora. Roda pra nós aí. Minha comunidade é teto aberto e que se abram os corações. Cada vida é um manifesto, do Barreiro até Pinhões. Cada corpo é um quilombo, não dou de ombro pro que nos compõe. A tristeza que a gente dilui, o sorriso que a gente expõe. Não sou aquilo que você conclui, não sou aquilo que você supõe. Não monetize nossa emoção, não polarize nossa divisão. Esse é nosso retrato e a cada traço eu presto atenção na expressão desse rosto, na elegância do gesto. Nosso tempero tem gosto, um povo que é feito de afeto. Não se intimide, chegue mais perto. Se for para o mal é melhor passar reto. Existe um portal em nosso quintal, viajamos por todo o universo. É nosso jeito de ser imortal, colar poesia no verso. Abraço enquanto converso, um povo eu festeiro, confesso. Todo dia tem celebração, sou desses de varrer a casa, pôr a carne na brasa e esperar no portão. Mas só sirvo quem eu quero, o mais sincero, anfitrião. Atraso até tolero, atrasalado eu não quero mais não. Então, antes de chegar no barraco, passar no mercado e traz uns litrão. Nosso povo é festa, o que mais interessa é a mesa colorida. Nosso povo quer festa, o que mais interessa, nosso povo quer vida. Nosso povo é vida, nosso povo quer vida. Nosso povo é vida. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre o processo do curto-circuito de arte, né? O choque, é assim mesmo? Perfeito. Conta pra gente aí como começou esse processo, como é esse trânsito seu aí entre as cidades, Ervália, né? Congonhas, BH, como é que é esse processo aí dessas produções do choque? Sim. O choque é o meu projeto mais recente. Ele é em conjunto com um parceiro meu, Marcelo Randenreich. Ele é músico. Sim. É um edital em comum que nós fomos aprovados. Ele foi aprovado no setor musical e eu fui aprovado na parte de artes plásticas. Sim. E a gente resolveu fundir e fazer um projeto só. Esse projeto é um edital lá de Congonhas, um edital do Profarte, que para a cidade foi um marco, assim, né? Que foi legal, o primeiro edital privado, né? Sim.
que rolou na cidade, nós fomos aprovados e eu vou pintar 3 empenas de 25 metros quadrados Que cada. massa, hein? Uma vai ser sobre o Congado, a outra vai ser sobre a capoeira. Sim. E outro sobre o jubileu. E o Marcelo vai fazer algumas apresentações descentralizadas na cidade também, sabe? Que massa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Quem escreve, quem constrói, geralmente acaba consumindo arte também, né? Ou poetas, ou músicos, ou artistas plásticos, né? Quem são as pessoas que você ouve, que você assiste, assim? Quem que você gostaria de indicar para nós, para a gente acompanhar o trabalho? Então, agora desde quando eu escutei uma frase de um camarada chamado Eduardo D.W., que ele falava que ele brinda com seus heróis, né? Sim. A partir dali eu comecei a entender o quão importante é consumir dos nossos. Sim. Sabe? É poder você colar no sarau e escutar a galera que você realmente curte, que você compartilha das ideias, né? Compartilha das ideologias, né? Da vida, né? Compartilha da arte. Né? E eu costumo consumir dos meus. Acabou de rolar lá em Ervalha agora o Recria Cine, que é uma mostra de cinema infanto-juvenil, que é lá da minha cidade, lá de Ervalha. Sim. Com uma galera muito foda. E aconselho vocês a procurar lá. Procura lá no Facebook ou no Instagram, Recria Cine. A galera tá... Sim. Aproveita que você tá falando de onde procurar e fala onde que as pessoas podem achar seu trampo. Sim. Eu sou meio devagar com rede social. Pretendo melhorar muito nisso. Mas o meu Instagram é Pedro_Esteves e Pedro Esteves no Facebook. Sim, o Choque, como é que o Choque tá lá? O Choque é choque.art, choque com K, .art. A gente tem até novembro para entregar o projeto todo, né? Sim. Aí nesse decorrer a gente vai postar muita coisa bacana lá. Massa. E quais que são os seus planos, seus próximos trampos, assim, que você tem... O que você tem pensado, você tem escrito, o que você tem planejado aí para nós? Sim, pretendo fazer mais vídeo poesias agora. Tem um tempo que eu tô tentando adquirir mesmo os equipamentos, né, para poder ficar mais independente nesse rolê. Aí agora a gente já tem o equipamento de captação e também vamos fazer a exposição desses trabalhos agora também com vídeo projeção. Então essa é a ideia agora, produzir vídeo poesias e poder levar ela a lugares e pessoas que naturalmente não teriam acesso. Essa ideia é muito massa. Da nossa parte aqui, a gente gostaria de agradecer muito a presença do camarada Pedro, agradecer toda a produção de Cidade Analógica que fortalece com nós sempre e pedir que vocês sigam nossas redes sociais aí, Cidade Analógica Poesia Entrevista, no Facebook, no Instagram, e que acompanhem todos os poetas aí que fazem esse trabalho maravilhoso com a gente. Salve, salve família, até a próxima! Sua vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta da poesia marginal. A vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta da poesia marginal. Da poesia marginal. Da poesia